Muito bem, chegamos à nossa oitava e última aula. Na verdade foram 9 aulas, né? Porque a aula 6 teve que ser dividida em parte 1 e parte 2. Dando sequência à aula passada, vamos falar um pouquinho sobre o tema da internet, já que terminamos falando sobre o uso da tecnologia. Para o mundo dos palestrantes, o que era uma tendência cada vez mais clara, que era passar para o uso da internet, deixou de ser tendência este ano. Eu estou gravando no ano de 2020, é o ano da pandemia mundial, né? Tudo aquilo que era presencial foi cancelado, todos os eventos, todas as palestras, todos os encontros foram cancelados da noite para o dia. As agendas que estavam cheias, outras não tão cheias, reuniões marcadas, tudo aquilo foi cancelado. E deu um chacoalhão no mundo dos palestrantes. Algumas pessoas já vinham usando a internet como meio de se ligar com os seus clientes, mas não era a forma principal, já que de alguma forma os eventos e encontros e palestras, eles iam além, eles mexiam com uma economia muito grande. Hotéis, restaurantes, viagens, e tudo aquilo, as empresas pagando para seus funcionários, enfim, um movimento econômico extremamente grande que girava em torno das palestras, dos eventos, dos encontros. E de repente isso foi cortado. Todo mundo sofreu com isso e ainda está sofrendo, porque ainda estamos vivendo o finzinho, se Deus quiser, o finzinho da pandemia. E os palestrantes precisaram se reinventar. O que já estava acontecendo, que eram as palestras via internet, as reuniões, já estava acontecendo, mas havia um certo receio, havia um certo puxar de rédeas para que isso não fosse tão rápido. Aí veio a pandemia e precisou ser da noite para o dia. Algumas agências de palestrante que já estavam solidificadas no mercado já tinham começado esse movimento e conseguiram manter alguma naturalidade, mandando tudo então pela internet. Mas também não estavam prontas para uma mudança drástica. A educação à distância no Brasil não é algo novo, mas quando veio de repente, muitas plataformas, muitas agências de palestrante precisaram correr para se adaptar. Se você der uma pesquisada na internet, você vai encontrar inúmeras plataformas de agenciamento de palestrantes. Agenciamento de palestrantes e também plataformas onde o palestrante pode pôr o curso, pode pôr as suas palestras e continuar a sua forma econômica, ou seja, ganhando dinheiro com isso. Mas nem todos estão acostumados. Para te ser franco, eu também fui pego de surpresa. Eu gosto de viajar, gosto de fazer as minhas palestras presenciais e da noite para o dia eu fiquei com a agenda vazia. Para ser sincero, eu também não fujo a essa regra. Eu também tinha poucas coisas na internet e de repente no dia seguinte tudo aquilo que eu tinha marcado foi cancelado. Mantive contato com os meus clientes dizendo o que era óbvio: assim que voltar ao normal, a gente retoma o que estava para acontecer. Só que esse voltar ao normal já leva 6 meses ou mais e não voltou ao normal e criou uma nova conduta, que é a internet. Dificilmente vai voltar ao normal como era antes. E o que é bom, porque já não temos mais o normal. Agora temos 2 linhas de trabalho. Temos a internet e a presencial. E quando voltar a presencial, vai ser uma correria,
vai voltar com força total. Por quê? Porque a falta que teve esses meses vai ter que ser suprida presencialmente. Por quê? Porque a internet não supre totalmente a presença do palestrante. Tanto é que tem palestras completas no YouTube, por exemplo, e em outras plataformas, e mesmo assim os palestrantes, ao contrário, aqueles que postam suas palestras completas, se forem boas, se forem atrativas, acabam atraindo mais clientes ainda. E isso vai acontecer agora, voltando a economia a funcionar, voltando ao dito normal. Só que vamos ficar com uma vantagem. Também aprendemos a mexer na internet. Também aprendemos a fazer reuniões online. Aprendemos a usar ferramentas que a gente estava meio que ressabiado de usar, com algum receio de ser substituído no presencial. Eu não sou nenhum guru. Não sei o que vai acontecer. Mas eu tenho certeza que as palestras presenciais vão aumentar. Vão aumentar, como vai aumentar também o uso da internet. Você vai ter que pôr as suas palestras na internet. Vai ter que fazer cursos na internet. Isso já veio de forma abrupta, veio de forma repentina, mas era o que já estava sendo desenhado anteriormente. Não há novidade nisso. A novidade foi a velocidade em que foi feita pelo momento que estamos vivendo. Mas o nosso campo vai se ampliar. Isso você pode ter certeza. Vamos passar aí alguns desconfortos, vamos passar alguns acertos. Alguns clientes vão dizer, mas por que eu preciso te contratar presencialmente se você pode atingir o mesmo a um valor mais baixo e ser feito à distância? E esse vai ser em primeiro instante, porque a economia vai estar voltando, a economia vai estar se equilibrando, mas isso vai passar rapidinho, eu te garanto isso. Não sou, volto a repetir, não sou nenhum guru, mas eu já vi outras crises acontecerem e algo similar aconteceu. Dessa vez vai dar um boom nas palestras. Essa é justamente a resposta que eu dou para uma das perguntas que mais tenho ouvido esses tempos. Ramírez, o que vai acontecer agora com os palestrantes? Vai ser isso, vamos aumentar o nosso trabalho e vai acontecer algo melhor ainda. Naturalmente, vamos separar o joio do trigo. Vamos separar os palestrantes que são de fato profissionais, que encaram de fato a palestra como um ato profissional de ajuda ao próximo, né? Esses vão continuar com mais força, melhor ainda. Mas aqueles que entraram nisso aqui como uma aventura, entraram pensando apenas nos ganhos econômicos, entraram apenas, entre aspas, como uma vida mais fácil e divertida, porque isso mais fácil não vai acontecer. Divertida, quem sabe, mas esses vão ser postos de lado e vamos ter que nos acostumar com a tecnologia. As plataformas para palestrantes e para cursos online vão crescer assim absurdamente. Você vai ter a chance de postar os seus cursos em 1000 lugares. E como eu já disse anteriormente, o fato de postar cursos é um fenômeno que já está acontecendo. Eu estou entrando nessa empreitada porque é de fato a tendência nova. Quem ficar para trás não vai pegar a mesma onda. Só que qualquer um pode postar curso. Esse é o problema. As minhas redes sociais, aquilo que eu consulto está cheio, mas
brota um curso novo todos os dias. E aqui vemos um fenômeno que é similar a todos. A fórmula que eles usam é a mesma. Chamam uma aula de masterclass, totalmente grátis, onde vão te ensinar todos os segredos em uma aula, o que é difícil, aliás, impossível. Ou vão fazer a semana da oratória, a semana para os tímidos, a semana para os casais, onde de terça a sexta, todos os dias, um encontro online absolutamente grátis. Olha, eu já assisti algo disso para ver o que estava rolando. É um chamariz para o curso. Mais nada. Eles dão algumas dicas, dão algumas dicas, esperando que você depois faça a inscrição no curso. Essa é a questão. Como marketing, estão absolutamente certos. É uma forma de marketing. Você entrega um pouco, o cliente fica com sede de mais, e se ele quiser mais, ele precisa se inscrever no teu curso e pagar. Isso acontece assim em vários tipos de negócio, não só com as palestras. Mas tem pessoas que estão extremamente descaradas, que você vê que estão desesperadas. Por exemplo, um grande palestrante, e isso não diminui a sua grandeza como palestrante, está oferecendo um curso com apelo para casais. Se o teu matrimônio está acabando, faça meu curso que o teu matrimônio voltará a ser feliz como era antes. Cara, eu não sei, eu sou incapaz de fazer algo assim. Tem outros cursos mais ou menos na mesma pegada, dizendo que vai te entregar algo que é impossível entregar em um dia, em uma aula. E depois, então, se você quiser algo a mais, você faz o curso deles. Outro tipo de abordagem que eu não gosto é aquela que te dá regrinhas, né? Ou técnicas. Isso eu já disse antes. Quando se trata de transformação pessoal, não existem técnicas, não existem regras, existem dicas e ferramentas. Pior ainda, quando enumeram essas técnicas, enumeram essas dicas. As 15 formas de você ganhar dinheiro. As 8 formas de ser de ser bom no amor. As 21 frases que vão... Se fosse assim, todo mundo iria ler, iria assistir esses cursos e iria ganhar dinheiro, ia ser um bom amante e tudo aquilo que eles prometem. Já que basta essas 15 fórmulas, essas 15 dicas e pronto. Mas a gente sabe que não é assim. Ou seja, para mim, quem faz um marketing assim está pensando apenas no lado comercial. Claro que o lado comercial é altamente atraente e altamente importante. É o que nos permite continuar trabalhando nisso. Mas a gente não pode virar mercenário daquilo que faz. E para não fugir à regra, vou te contar uma historinha. Story time, ok? Havia uma onda pequenininha, jovem, que brincava sempre em alto mar. Em segurança, lá nada acontecia, era só alegria. Quando passaram outras ondas por ela e convidaram ela para ir para a praia. Ela disse: praia? O que é isso? Vem cá, vem conosco. E ela foi atrás, mantendo uma certa distância porque ela tinha algum receio. Quando chegaram perto da praia, aquelas outras ondas se arrebentaram na
areia e sumiram. Ela se assustou. Estava voltando para trás quando encontrou uma onda adulta. Ele disse, ué, por que você está voltando? Você viu o que acontece na praia? A gente morre lá. A gente se joga na areia e morre lá. A onda grande diz, olha, você não entendeu nada. Você não morre lá. Você já faz parte do mar. Você é o mar. A ondinha ficou pensando e viu a onda grande correr para a praia e se jogar. Quantas vezes você nada e não chega na praia por medo de morrer na praia? Quantas vezes você já ficou acomodado no mar por medo de arriscar um pouco mais? Cada vez que a onda bate na praia, ela não sai daquilo que ela pertence e emerge com nova força, renasce com nova força. No meu caso, foi assim. Quando eu decidi ser palestrante, me joguei na praia, bati contra a areia, bati contra as rochas. E quando voltei, quando emergi palestrante, emergi mais forte ainda. É um processo que não é fácil, é um processo que não é muito rápido, é um processo que custa vários arranhões. A gente sente que se desmancha, mas quando volta melhor, volta transformado. Emerge uma nova criatura, emerge um novo ser. É isso que está acontecendo agora. A natureza está nos jogando na praia e a gente tem que voltar mais forte, porque nós não sairemos do amor. Nós somos amor, somos feitos para o amor. E cada vez que a gente se transforma, a gente volta ainda com mais amor, porque a gente pertence ao amor. E o nosso tema principal de hoje é como organizar uma palestra. Como é que eu parto do zero e chego um dia com uma palestra montada? Já temos dado várias dicas no decorrer do curso, mas agora eu vou para o lado prático, tá? Primeiro você precisou encontrar o seu personagem. Precisou escolher temas que tenham a ver com você, temas que você acredita que faria de forma certa. Desses temas, você filtrou e ficou com menos temas. Ok, isso você já fez. Acontece que alguém te ligou e te perguntou se você fala sobre tal coisa. Se o tema for muito distante daquilo que você escolheu, daquilo que pertence ao teu ser, daquilo que te agrada, recuse. Recuse, porque a probabilidade de você errar muito é muito grande. É melhor recusar uma palestra, mesmo que você perca em vários sentidos, a princípio a sensação é de perda, mas depois você recupera afirmando a tua marca como dentro daquilo que você escolheu ser, tá ok? Mas se o tema, mesmo que você não tenha ministrado nunca uma palestra nesse tema, mas for um tema que está dentro daquele guarda-chuva que você escolheu, peça alguns dias, ou veja quando é que está programada a palestra. Eu acredito que entre 45 e 60 dias é um tempo agradável para você se preparar para uma palestra nova, tá ok? Se for algo mais buscado, pode ser até 90 dias, mas de 45 a 60 dias é um tempo que você pode se dedicar ao estudo e a planejar de fato a tua palestra. Aqui eu vou dar um exemplo que aconteceu
comigo e ao mesmo tempo serve para você usar para planejar as suas palestras. Uma faculdade de outro estado, um estado bem afastado do estado de São Paulo, que é onde eu estou, me ligou pedindo uma palestra sobre múltiplas inteligências. Eu sou do ramo educacional. Eu já ouvi muito sobre múltiplas inteligências. Nunca tinha me dedicado assim com foco maior a esse tema. Mas a palestra iria acontecer em mais ou menos 90 dias. Me perguntaram se ela estava dentro do meu escopo de palestras. Eu perguntei o prazo, quando me disseram que era 90 dias, eu disse que sim, que estava. Ok, mas marcamos, eu mandei o contrato veio de volta, tudo bem, hora de se preparar. Eu já tinha alguma ideia do que era e eu sabia que nesse tema tem um autor que foi o proporcionador disso, que se chama Gardner. Ok? Então eu fui direto pesquisar no livro do Gardner. O que eu fiz? Eu li o livro e fui fazendo anotações. Sempre tenha em mente que se for apenas para reproduzir o que os outros já sabem, você não terá nenhum diferencial competitivo. Então eu fui fazendo anotações e do lado eu fui pondo situações do dia a dia em que aquela situação poderia ser útil ou poderia servir como exemplo, ok? Sempre anotando, porque tudo que você pensa naquele insight repentino, uma hora você vai esquecer. Muito bem. Além disso, eu pesquisei insights, vi outros autores, fiz um resumo de tudo aquilo que eu encontrei sobre múltiplas inteligências. Sempre reparando em que datas isso foi publicado. Porque como a internet e alguns livros mantêm as informações por muito tempo acessíveis, de repente algo que você viu já está ultrapassado. Então sempre pesquisem coisas atualizadas, tá ok? Muito bem. O resumo que eu fiz à mão deu aproximadamente 20 páginas. 20 páginas contando as ideias, informações e exemplos. Ok? Dessas 20 páginas, se eu quisesse fazer uma palestra, dava um curso. Então, um curso de 8, 10 ou 10 horas. E eu tinha apenas entre 1 hora e 1 hora e 20 na minha palestra. Então, você precisa filtrar. O que é filtrar? É fazer um recorte em 1 ou 2 aspectos que você quer ressaltar. Você passa um resumão, passa o que é múltiplas inteligências e diz à plateia: olha, como só temos 1 hora, eu vou fazer um recorte e vou me dedicar a falar destas 2 coisas aqui, dessas 3 coisas, dependendo como. O que eu disse? Eu vou fazer um recorte e vou explicar a comparação entre as múltiplas inteligências, coeficiente de inteligência, o QI, e a sua aplicação nos dias de hoje. Pronto. Eu cerquei o tema nesses 3 pontos básicos. Eu não preciso desmembrar o tema todo, porque eu posso me perder. Ok? Então eu refiz um novo resumo a partir daquelas 20 páginas que eu tinha escrito. Fiz um novo resumo que me deu 3 páginas.
essas 3 páginas, no próprio resumo, já fui fazendo os tópicos na ordem crescente. Como já fui fazendo os tópicos na ordem crescente, esses próprios tópicos já me serviram como título para os meus slides. Ou seja, a ordem crescente estava garantida na sequência de slides que eu pus. Sempre apenas um título ou só uma figura, mais nada. O restante é o palestrante que passa. Slide cheio de leitura, jamais. Ok? A fonte do conhecimento é o palestrante. O slide, se usado, é só de apoio, é só ilustrativo e ilustração. Perfeito? Muito bem. O que eu fiz com as múltiplas inteligências? Eu descobri o seguinte. Primeiro, eu pulei de um conceito que ainda se usa, que é totalmente ultrapassado, que é o QI, coeficiente de inteligência, para múltiplas inteligências, que é o mais novo. Eu fiz uma comparação com as duas e eu constatei que o QI já está totalmente ultrapassado. Que QI era algo que se usou na guerra para saber qual era o peão que ia morrer antes. Só isso. E que quando tivemos que transformar um mundo, que reconstruir um mundo por causa da guerra, a gente não tinha uma outra ferramenta pronta, então usamos na área educacional o mesmo teste de QI que se usava nos militares. É totalmente inapropriado. Ok? Então, daí eu descartei o QI. Fiz esse teste, descartei o QI e eu disse que o QI media apenas 3 coisas que qualquer computador hoje mede. Aí eu fiquei só com as múltiplas inteligências e dividi as múltiplas inteligências em 3 faces. Tá? Uma que o computador já faz e faz melhor do que nós. Por exemplo, a inteligência lógica matemática. O computador faz melhor do que nós. Dividi numa segunda camada as inteligências que têm algum preconceito, né? Por exemplo, a inteligência naturalista. Eu brinquei, disse, um filho chega para o seu pai e diz assim: pai, eu quero ser naturalista, ou trabalhar só com o equilíbrio da natureza. O pai pensa: puxa, eu não criei um filho de 15 anos para virar maconheiro. Ou seja, esses são os preconceitos que já estão em nós. Ah, pai, eu quero ser músico. Pô, eu vou criar alguém que vai tocar em barzinho à noite e vai voltar todo dia de madrugada bêbado para casa e não vai se sustentar. Esses são preconceitos que nós temos. E criei e separei outras inteligências, como as inteligências do futuro, que o computador nunca, ou por enquanto, né, a gente nunca diz nunca, ou por enquanto tem dificuldades de copiar. Por exemplo, a inteligência intrapessoal, a inteligência interpessoal, né? Essas o computador ainda não faz, né? E tem uma outra inteligência que está ligado à tua fé, né? À tua transcendência. Isso o computador
ainda não faz. E as escolas ainda não têm isso no currículo. Ainda, porque já está começando a ter. Eu já dei aula numa faculdade se chamava RIP, Relações Interpessoais. De Relações Interpessoais já estava no currículo da faculdade. É um grande passo. Tá? E aí eu comprovei que as inteligências múltiplas poderiam ser extremamente úteis e dei exemplos e contei história nessa linha de pensamento, na sua utilidade, não somente na parte teórica. Perfeito? Cheguei ao final, aplausos, assobios, abraços, e me dizendo que já tinham visto muito sobre múltiplas inteligências, mas que exposto dessa forma, jamais. Nunca tinham visto algo assim. Perfeito. Além de eu ter atendido ao cliente, eu fiquei com uma palestra de múltiplas inteligências pronta, testada, que deu certo, e eu posso pôr ela agora no meu escopo de palestras. Quem quiser uma palestra de múltiplas inteligências, eu já vi que deu certo e está prontinha. Então, repare que eu fiz um processo para chegar nisso. Um processo árduo, um processo que às vezes eu fiquei 2, 3 noites acordado lendo porque não tive tempo suficiente durante o dia, mas precisava chegar à conclusão disso. Foram mais ou menos 90 dias de preparação, 90 dias em que todo o dia parte do meu dia era dedicado a pesquisar múltiplas inteligências. Ou seja, você não pode aceitar algo em que você não vai se comprometer em fazer o melhor que você pode fazer. Ok? Eu fiz o meu melhor e o resultado foi bom. Mas até eu não ver o resultado que deu, eu estava em dúvida se eu estava indo pelo caminho certo. O que eu fiz? Depois de montada, eu mostrei e apresentei a palestra para minha esposa e filhos. Eles são altamente críticos e me disseram que estava bom. Aí eu disse, bom quanto? Né? Ou seja, você faz perguntas, o que faltou, e eles foram me dando dicas, mesmo eu tendo 28 anos de palestrante, eles foram me dando dicas do que eles gostariam de ter ouvido para que fosse melhor ainda. Perfeito, eu fui acrescentando isso e cheguei numa palestra que foi extremamente elogiada. Aliás, eu vou aproveitar e vou contar uma outra coisinha aqui, já que eu falei de ouvir os feedbacks das outras pessoas. Quase sempre os que são mais próximos a você, eles têm um olhar extremamente crítico e não tem nenhum receio em te dizer se você foi bem ou se você foi mal. Quem tem receio de ouvir isso somos nós. Muito bem. Quando eu comecei com as minhas palestras, eu nunca chamei alguém próximo para me ver numa faculdade ou numa empresa. Até que, passados 4 anos disso, a minha esposa foi me ver.
No final da palestra, eu pedi a ela um feedback. E deixa eu te contar o que aconteceu. Ela me disse, foi bom sim. E eu esperava que ela me dissesse, olha, você foi fantástico, adorei a tua fala, perfeito. Não, ela me disse, foi bom sim. Foi bom sim, quando você espera muito mais, é a mesma coisa que te digam que foi meia boca. Chegamos em casa e eu tentei indagar ela o que faltou. Ela disse, não, olha, foi tudo perfeito até finalizar. Aí eu fiquei, é assim. Naquela época que eu iniciei, eu terminava as minhas palestras com uma profunda reflexão, na tentativa que as pessoas saíssem da minha palestra pensando em alguma coisa mais profunda, em alguma coisa que elevasse o espírito delas. E ela me disse, olha, quando está no final da palestra, por melhor que tenha sido, as pessoas já estão cansadas. Elas não querem mais pensar. Pensa em terminar a palestra sempre para cima, sempre com algo de alegria, com uma mensagem de que vão embora, mas vão felizes. E não é que ela tinha razão. Eu passei a fazer isso. E as minhas palestras melhoraram muito. Ou seja, a minha introdução, desenvolvimento estava perfeito. Encerramento eu estava deixando a desejar. E as pessoas vão se lembrar de você pela forma em que elas saíram da palestra. Se saírem alegres, vão se lembrar de você de forma extremamente positivas. Se saíram tristes, extremamente negativas. E se saíram pensativas, vamos dizer, o cara é bom. Então o que eu fiz? Ouvi a minha esposa. No dia, eu te digo, eu ouvi e pensei, não, mas as pessoas querem pensar. Nem sempre. As pessoas querem ir e a maioria das vezes elas querem receber aquilo prontinho, um pacote pronto. E quanto menos pensarem, melhor ainda. Muito bem, você já aceitou a palestra, já fez o contrato, já pesquisou, já montou os seus slides, já está por dentro do tema, já chamou pessoas, apresentou a palestra, sempre assim, na primeira vez, né, ok? Apresentou a palestra, já ouviu o que as pessoas tinham a dizer, você fez alguns acertos e está esperando o grande dia de fazer a palestra no local onde você foi contratado. Perfeito? Agora falta você trabalhar o local onde você foi contratado. Primeira coisa, mande para o contratante um resumo daquilo que você quer que falem antes de você entrar. Okay? Por quê? Porque senão é capaz que a pessoa que vai te apresentar crie barreiras antes de você entrar. Por exemplo, vamos agora receber um carinha aí que vai nos falar sobre múltiplas inteligências. O professor Cláudio Ramírez. Um carinha aí. Né? Não precisa ser algo muito longo, mas um resumo da tua experiência,
do que você já fez, se você tem algum título, dos seus títulos. No finzinho dessa aula eu vou pôr trechos de algumas palestras minhas, umas mais antigas e umas mais novas. Você vai ver aí como se faz a entrada. Tem muitas palestras ou muitos encontros onde não tem mestre de cerimônia para fazer essa tua apresentação inicial. Mas você manda, porque assim a pessoa que for te apresentar, ela tem ao mesmo tempo artifícios para fazer uma boa entrada tua. Ou caso contrário, peça para que ninguém te chame, que apenas digam, vamos receber agora o professor Cláudio Ramírez. Mais nada. O restante você faz por conta própria, tá, ok? Lembrando daquilo que nós falamos anteriormente sobre humildade. Quando você fala a verdade, você não deixa de ser humilde. Você chega, eu sou tal pessoa, já fiz isso e sou bom naquilo que eu faço. E hoje vamos falar sobre tal coisa. Sem problema algum, tá? Que é para deixar as pessoas interessadas em te ouvir. Perfeito? Mas enfim, vão te apresentar e você já está prestes a entrar. Como fazer o desenvolvimento agora no dia da apresentação? Agora tudo que eu vou te dizer é aquilo que eu faço, tá ok? Anteriormente já tinha dito, né, para revisar tudo no dia anterior, depois 20 minutos antes fazer exercício de respiração e meditação, ou quem sabe rezar, tá? Se isso está dentro dos teus valores, e você está próximo a ser chamado, você já está pensando em algo que é extremamente agradável para você, que foi extremamente agradável, um momento, uma hora. Isso nós já vimos, mas você está prestes a ouvir o teu nome. Já estão lendo aquele papel que você enviou e você já sabe que está quase no final e alguém vai dizer e chamamos ao palco ou conosco e vai dizer o teu nome. Isso tudo você já fez. Já se preparou, está pronto. Enquanto isso não tem mais o que fazer. Agora você tem que entrar e fazer a coisa certa. Perfeito. Você ouviu o teu nome, eu vou dizer o meu nome. E quando nós chamamos ao palco o professor Cláudio Ramírez. Se a pessoa fez isso de forma bem feita, ao terminar o teu nome, as pessoas vão bater palmas. E você pode repetir mentalmente ou dizer a seguinte frase: ainda bem que sou eu. Se dizer ela em voz alta, as pessoas ficam admiradas. Já dissemos anteriormente que as pessoas gostam de pessoas fortes, né? Aí você diz, ainda bem que sou eu, e entra. Ok? Por que ainda bem que sou eu é nossa primeira ligação? Pelo fato que a maioria das pessoas gostaria de estar no teu lugar, ou seja, ser o centro das atenções, mas não tem coragem. Então, ao ver alguém com a tua coragem de ir ao palco e subir e encarar outras tantas pessoas, às vezes 1.000 pessoas, às vezes 2.000 pessoas, às vezes 3.000 pessoas ou mais, e essa pessoa de dizer, ainda bem que sou eu, dá aquele impacto, fala, o cara é bom, a mulher é boa nisso. O segundo ponto, você já disse, ainda bem que sou eu. Levante rapidamente. Eu não estou dizendo corra, mas levantar rapidamente significa levante com energia, ok?
De onde você está, você levanta e caminha com passos firmes até o palco. Não corre, mas com passos firmes. Enquanto isso, você já vai trocando olhares com a plateia, dizendo, olha, estou à vontade, não tenho nenhum medo, ok? Isso tudo, olha, ainda bem que sou eu. Levantar com energia e olhar as pessoas passa firmeza, passa domínio, passa liderança. Isso já, as pessoas já ficam dispostas a te ouvir. É claro que todas estas faces que eu estou te dizendo, eu estou te dizendo elas de forma pedagógica. Tudo isso é o que eu faço, tá bom? Você pode encontrar o teu jeito de entrar em palco, tá bom? Tem pessoas, eu já disse isso anteriormente, tem pessoas que entram com música, entram dançando, inclusive mexendo com as pessoas, ok. Se para elas isso dá certo, ótimo. É que questão de você adequar a tua entrada, a tua performance, a tua personalidade. Não faça o que o outro faz para imitá-lo, tá bom? Ok, você já disse ainda bem que sou eu, levantou rapidamente, olhou para as pessoas, chegou ao palco, cumprimentou a pessoa que te apresentou, ela te entregou o microfone. Qual é o próximo passo? Falar? Não. O próximo passo é se mostrar. Se mostrar para matar a curiosidade. De forma leve, você anda em cima do palco, olha as pessoas, sorri. Isso por 5 ou 6 segundos, um pouco ou mais, para reforçar que você está à vontade e para dar a oportunidade de analisarem externamente. Pronto, você já deu isso para eles se acalmam e agora eles estão esperando a tua fala. Quarto ponto, agradeça. Não se estenda muito. Não faça agradecimentos muito longos porque eles são cansativos, mas agradeça o fato deles estarem aí. Eles podiam estar fazendo muitas outras coisas, mas vão dar parte da vida deles para te ouvir. Olha, eu queria agradecer muito vocês estarem aqui. Vocês tinham muitas outras coisas para fazer. No entanto, vocês estão hoje entrelaçando as suas vidas com a minha vida. Espero poder entregar a você aquilo que você veio buscar. E assim, que você saia enriquecido. Muito obrigado por estar aqui hoje. Essa fala inicial, que você pode melhorá-la, não pode, volto a repetir, alongá-la muito, mas essa fala inicial está valorizando a plateia. Por mais que tenha alguém ali que não esteja muito a fim de ouvir, ouvindo isso, ela vai dizer, deixa eu ver o que ele vai dizer. Quem sabe seja algo bom. Mas ela vai se predispor a te ouvir. O restante já fica assim, eu vi mesmo. Entende? Já cria uma pequena simpatia entre você e a plateia. Eles já viram que você é poderoso e ainda você é humilde, agradecendo a presença deles. Pronto, você já subiu, já agradeceu, agora é a hora de falar sobre a palestra? Não, ainda não. Em termos, você agora não vai direto ao ponto. Primeiro vai dar uma filosofada.
ou um prelúdio, ou uma introdução. Vai dizer que o tema que vocês irão ouvir hoje, que você preparou, é um tema muito importante, que serve para isso, que serve para aquilo, que está na moda, que todos falam, que... Não sei, dependendo do tema. Mas, e no finalzinho dessa fala, você diz, então hoje vamos falar de tal coisa. Todo mundo já sabe que esse era o tema, mas até que você não expresse com a tua voz, ele não é oficialmente o tema da tua fala. Bom, você antes valorizou o tema, deu ênfase, elevou e fechou dizendo, então hoje vamos falar sobre tal coisa. Veja só, bom, você deixou todos em ponto para poder ouvir. Nessa fala, entre o teu agradecimento e a tua introdução, eles já se alinharam com a tua voz. Para mim isso é extremamente importante, porque eu sou gago, né? Eles já alinharam a barreira do som, do sotaque, do gaguejar, já está quase que rompida totalmente. Então, bom, você vai dizer o quanto aquele tema vai ser importante. Bom, você até pode dizer alguns pequenos exemplos de como vai ajudar eles. Então, agora vamos falar sobre tal coisa. As pessoas se ajeitam, ficam bem, porque agora vai iniciar. Veja só, passamos por várias fases antes de ir ao ponto. Tá? Eu me preparei, respirei, pensei em algo bom, ouvi ao palco, ainda bem que sou eu, me mostrei, agradeci, filosofei e só agora vamos falar do que vim falar. Numa palestra, aqui eu vou dizer de 1 hora, você não fala mais que meia hora daquilo que você foi falar. Você prepara antes tudo para aquela fala e depois você fecha a tua fala. Mas ir direto ao ponto é mais ou menos 30, 35 ou pode chegar a 40 minutos, contando que a palestra teve 1 hora. Então, vejam só, por quê? Qual é o risco? Você chegar, ir direto ao ponto e em meia hora não ter mais o que dizer. Isso já aconteceu comigo. Isso mostra despreparo, isso mostra nervosismo, isso mostra tensão. Ou seja, a pessoa falou rápido para se ver livre logo e sair logo do palco. Quantas vezes num trabalho escolar a gente faz isso porque nós não somos treinados para isso? A pessoa sobe, fala a sua parte e diz, eu já fiz a minha parte, agora é com vocês. Isso fica muito claro quando o palestrante vai direto. Existem palestrantes que vão direto ao ponto? Existem. Porque existem temas que permitem ir direto ao ponto. Existem temas que precisam ir direto ao ponto porque serão muito longos. Então a pessoa não tem tempo para outra coisa. Então ela tem que ir direto ao ponto. Mas é a exceção, tá bom? Ok, você acabou de expor tudo aquilo que você ia dizer. Perfeito, chegou ao fim. Bom, você avisa eles que já estão quase encerrando, que falta mais 15 minutinhos, ou mais 10, mesmo.
você diz mais 5, mais 10, tanto faz, porque essa fala tem a única intenção de eles se acalmarem. Por quê? Porque por melhor que seja a tua fala, isso acontece com todo. Você é fantástico. Quando começa a chegar a hora de ir embora, as pessoas querem que encerre. Tá bom? Ainda a mais, se é uma sequência de palestras e por algum acaso a tua palestra chegou num período em que as pessoas estão próximas a ter que ir ao banheiro ou estão com fome, lembra? Contra as coisas naturais a gente não luta, né? Então você precisa calcular isso, okay? Uma palestra que é feita logo depois do almoço tem que ser uma palestra extremamente animada, porque senão as pessoas dormem. Inclusive, quando você avisa isso, é o tempo deles anotarem o teu contato, assim, porque esquece, se você diz obrigado, eles já fecharam as coisas e não vão voltar a abrir por nada, se a tua intenção é que eles anotem o teu contato. Tá bom? Aí você encerra agradecendo nos mesmos termos que você iniciou, agradecendo o tempo que eles te dedicaram, a forma em que eles participaram, o se doar a vida naquele momento para você. Vocês levam parte de mim hoje e eu fico com parte de vocês. Eu prometo a vocês cuidar bem daquilo que vocês deixaram em mim. Cuidem bem daquilo que eu deixei em vocês. Muito, muito, muito obrigado. Eu acredito que eu já tinha dito isso, mas terminou a sua palestra, a não ser que você faça parte daquela organização ou que precise esperar algo específico. Você está com outro colega que vai dar uma palestra após a tua, não sei, ou está muito longe e foi feita dentro de um local, por exemplo, um hotel fazenda onde você está hospedado ou algo assim, mas de forma geral. Terminou a tua palestra, agradeça, pegue as suas coisas e saia. Por quê? Não é por ser chato, porque dependendo do conteúdo da tua palestra, as pessoas virão conversar com você, virão te contar coisas similares àquelas que você disse. E de repente elas se estendem demais. E você acaba se atrasando ou você acaba atrasando o andamento da programação. E também para te valorizar. Você acabou, você sempre tem um outro compromisso que precisa ir embora. Tá ok? Nunca fique tempo a mais, tempo à toa no local onde você foi palestrar. Aí, alguns alunos, quando ouvem eu dizer isso, eles me dizem, professor, mas como fica a questão dos relacionamentos? Isso você já deveria ter feito anteriormente. Tudo que é relacionamento com o cliente, você faz antes. Inclusive, a questão financeira, você recebe antes. Tá ok? Mas e com a plateia? Com a plateia, você construiu o teu relacionamento junto com a tua fala. Você não precisa ficar depois. Depois, aqueles que quiserem entrar em contato
ou vão te mandar mensagem, e-mail, ou vão entrar em teu site. Eles vão dar um jeito de entrar em contato. Um momento ali não é o momento. Para algumas pessoas específicas, você entrega o teu cartão de visita. Para algumas específicas, você não faz distribuição de cartão de visita, não. Você sabe que naquela plateia tem um possível contratante. Se é possível contratante, ele já marcou o teu contato. Mas se você entregar um cartão, você criar vínculo. É mais fácil que ele lembre. Bom, e agora para finalizar o nosso curso, você deve ter percebido que o mundo dos palestrantes não é só glamour, aplausos, hotéis, viagens. Ele é recheado de nuances. Todas essas coisas são o resultado de um trabalho bem feito. Todas essas coisas é a resposta a um trabalho extremamente profissional que você fez. Isso não acontece da noite pro dia, não acontece por acaso. E se eu pudesse te dar agora uma última dica de valor, uma última dica profissional é a seguinte, porque eu já também vivi isso. Se valorize. Ponha um valor na tua palestra. Pesquise, veja você outros palestrantes e ponha um valor na tua palestra. O que eu faço como profissional consciente? A cada 10 palestras, uma palestra eu faço de graça. Sempre para entidades que não podem pagar. Sempre para entidades que não têm condições de pagar. Se me ligam quando eu estou na 8ª palestra, eu peço para ligar depois. Eu falo, me liga após o dia tal, porque por enquanto eu não posso. Quando me ligam, eu tendo completado as 10, eu vou lá e eu faço uma palestra. Tá? Mas a cada 10 eu faço uma de graça e eu deixo isso claro para os meus clientes, inclusive com aquele que eu faço grátis. Por quê? Porque senão as pessoas não te valorizam. Você tem um valor tal e você vai passar a cobrar tanto. Bom, você pode flexibilizar em alguns casos? Pode. Alguma coisa? Pode. Mas nunca mais você fará algo de graça à toa. Certo? Você já fez, você já treinou em alguns locais, você já viu que a resposta é boa, já teve um feedback bom, você não precisa mais continuar trabalhando de graça. Você fez isso na tua fase inicial, apenas na tua fase inicial, para garantir a tua marca. Não caia na seguinte história. Você vai fazer no meu local de graça, mas eu vou ter várias pessoas lá que são possíveis contratantes. Viu? Então, olha, a palestra que você vai fazer para mim, vão sair vários contratos. Olha, eu já fiz isso lá atrás, lá no início, e te garanto que não sai nenhum. Não, você cobra, você tem um valor. Quer me ouvir? Paga. Não quer? Muito obrigado, outro quer. É assim que se constrói uma carreira. Claro que se você pôs um valor, você precisa entregar um conteúdo, um formato de acordo ao valor que você pôs. Então, se você fez o curso completinho, fazendo todos os desafios que eu te indiquei, ouviu tudo, fez anotações, a última lição será a seguinte: você vai preparar uma palestra nos moldes que eu acabei de te dizer. Uma palestra de 30 minutos. De 30 minutos com tudo aquilo que você
aprendeu. E dessa vez você vai convidar pessoas, no mínimo 20 pessoas para assistir a tua palestra. Vai fazê-lo de forma profissional. Vai fazer um convite, vai comprometer as pessoas a irem. Se você quiser, você pode até alugar uma sala, um local, ou montar um local próprio muito similar a um auditório, vai conseguir projetor e vai fazer disso um evento, vai fazer disso, você vai presentear as pessoas com uma palestra tua. Essa palestra você pode filmar e pode me mandar. Aí eu te mando depois o feedback, tá? Filme de uma forma que o som fique bom e que a câmera consiga pegar todos os nuances que você quer. De repente eu já recebi filmagens onde a câmera está lá no fundo, eu quase nem vejo o palestrante e muito menos ouço o que ele diz. Esse tipo de filmagem fica difícil analisar qualquer coisa, tá? Ok? Então, se você quiser, filme-se, mas faz parte do curso você criar agora uma palestra e fazer a apresentação dessa palestra. Pode ser com convidados, pode ser na tua igreja, pode ser, ok? Se você quiser, filma e me manda, eu te mando o feedback daquilo que eu vi e os pontos em que você está bem e os pontos que você pode melhorar. Agora, o que falta para você ser profissional é você se jogar no mundo dos palestrantes. Crie seu site, tenha as redes sociais, filtre bem tudo que você postar nelas. Por quê? Porque por essas coisas que você vai ser reconhecido antes de ser contratado. Faça a coisa certa, com calma. Fique agora com trechos de palestras que eu fiz, ok? Eu te agradeço muito ter passado esse tempo todo comigo. Estamos longe, muito longe de ter esgotado o tema. 28 anos não se contam nessas poucas horas que passamos juntos. Mas eu tentei por aqui o que é essencial para você iniciar a tua carreira de palestrante. O que é essencial para você transformar a tua vida para uma vida melhor. Agora é com você. Faça você ter valido a pena esse curso. Faça você ter valido a pena ter estado tanto tempo junto comigo. Para mim foi um prazer enorme ter podido ter feito esse curso e que você tenha me ouvido. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Até mais. Pós-graduado em Recursos Humanos pela FECAP, cursou a Universidade Metodista com licenciatura plena em Educação Física, diplomado em Espanhol como língua estrangeira pela Universidade de Salamanca, cursou Programação Neurolinguística e diversos outros cursos na área de Educação. Professor de Gerenciamento e Liderança, Relações Interpessoais e Jogos Empresariais, ministra palestras e cursos de desenvolvimento motivacional, pessoal, de liderança, formação de times, atendimento ao cliente e comunicação. Acredito que a motivação tem papel fundamental na vida pessoal e profissional. Motivar e dar oportunidade de desenvolvimento são as chaves do sucesso, diz Ramírez. Possuidor de um conhecimento relevante, bom humor, didática altamente atraente e motivadora, ele relata as suas experiências e como conseguiu superá-las. Tem ajudado as pessoas e as empresas de forma clara e direta a enfrentar seus desafios.
de forma mais assertiva e coerente, com visão inovadora sobre as relações e comportamentos nas sociedades e corporações que constroem o futuro. Com vocês, professor Ramiro. Muito bem. Você que bateu palma, que assobiou, responde para mim, o que é ciência? O poder que a gente tem de se reconstruir. É um termo importado da física e da química, que quer dizer a capacidade de um material voltar à sua forma original. Deixa eu tentar explicar. 1963, nasci em Santiago do Chile, uma criança linda. Okay. Vocês acham que alguma vez na vida eu fui feio? Se você tenha sempre alguém para amar, sempre alguém ao teu lado que sustente a vida, e naquele dia que você estiver acabado, cansado, e achar que nada deve, mesmo nesse dia, você procure aqui dentro, e encontre aquele fogo, aquela força para recomeçar todos os dias, dia após o outro. Muito obrigado. Vocês enriqueceram hoje a minha vida. Muito obrigado. Você que foi hoje, né, convidado pela MD Gestão, veio aqui, fez uma palestra super motivacional mesmo, as pessoas se divertiram, riram, saíram fazendo brincadeiras, mas também assimilaram bastante conteúdo, né? Ana, estou muito feliz por ter dado esse pontapé inicial hoje. Eu sempre digo que estamos vivendo o momento dos relacionamentos. Quem não souber se relacionar de hoje para frente está fardado a falir. Tanto em âmbito pessoal, em âmbito familiar e também em âmbito profissional, né? E quando eu falo em âmbito profissional, eu quero dizer que a qualidade não é mais o nosso carro-chefe, e sim a estratégia. A gente tem que encontrar meios de saber o que o cliente deseja, o que o cliente quer. Ele diz, ele chega e ele pede, mas nós, como somos os anfitriões, temos que adivinhar o que ele deseja. Ele vai se lembrar de nós se ele tiver o seu desejo realizado. O que ele compra de nós, produtos ou serviço, ele leva e acha justo porque pagou isso e ponto final. Agora, se nós tivermos a capacidade de realizar o desejo dele, ele nunca mais sai do nosso pé. Estamos já quase entrando no ciclo dos sonhos, e vai ser o bicho, aquele que souber fazer o seu cliente sonhar. Que ótimo, vocês que não vieram na palestra já tiveram aí algumas dicas aí, alguns assuntos para você aí em casa mexer, pensar e buscar sim um trabalho de gestão, um trabalho aí para melhorar ainda mais o seu, né, sua empresa e tudo mais. Muito obrigada e sucesso. Obrigado a vocês. Fiquem com Deus e sejam felizes, hein? Um conteúdo maravilhoso e a apresentação, o palestrante foi nota 10. Que bom, então, a nossa região agradece, né? Desse dia em diante eu sabia que eu não ia exercer a minha profissão de educador físico, que eu ia ser comunicador. A percepção de uma pessoa, eu não queria falar, mas eu tinha o desejo de falar. Uma pessoa que não olhou para o externo, olhou para o desejo, me transformou a vida. Cada vez que você for em algum grau capaz de transformar a vida do teu cliente, ele não sai nunca mais do teu pé. Eu só saí do pé do professor porque ele morreu. 30 metros, fecha os olhos, relaxa os ombros. Isso.
temos aqui uma situação idêntica para todos. É a mesma barca que está afundando. E muitas vezes na nossa vida a gente sente que a barca está afundando. Qual é a posição, qual é a atitude que você toma quando você percebe que a tua barca está afundando? Você morre rapidinho? Você fica se lamuriando? Você procura ajuda? Você, de fato, pede ajuda? Ou você fica aqui atrás? A vida é feita de movimento. O meu movimento traz coisas para mim. Isso hoje se chama de capacidade espiritual, competência espiritual. Pergunta, qual é a tua percepção de valor? O que para você tem realmente valor na vida? O que faz a tua vida valer a pena? Você trabalha aquilo que você considera que é valioso em tua vida? Exemplo, Deus, minha família e o meu trabalho. É preferível retardar o sucesso a você ir contra os teus princípios e valores. A tua atitude para com o outro pode criar vida ou pode criar morte. E lembra, tudo e todos te influenciam, mas só você é capaz de se definir. Eu me defini como comunicador. Não era. Treinei para isso. Toca teu barco. Não deixa ninguém te dizer quem você é. Não se importe com o outro. É você que tem